Dá para as pessoas? Okay, so this is me. This is my biography. This is my life. Not my entire life, but just the first 22 years of my life. Okay, the first 22 years of my life. And here are some verbs to complete the story in the simple past. So looking at these verbs, do you have any questions about the meaning of these verbs or the form in the simple past? Do you remember the past of these verbs? Past. Mais ou menos. Testar. Bom, vamos tentar. Okay. É no passado, né? Everything in the simple past. Aí, por exemplo, ficaria I be born. Be born is not the past. How do you transform this verb in the past? Born? Tem que transformar o verbo to be e colocar no passado. I was born. Yeah. I was born in a place. I lived. Poderia ser. Eu tinha pensado outro verbo, mas o lived funciona aqui. Cadê? Lived. Eu tinha pensado spend, que é passar. O que é Tá. passado de passar, de spend? Spended? No, it's not regular, it's irregular. Não lembro. De spend eu não lembro. Spent. Spent. When I was 6 years old. Eu esqueci de pôr esse verbo, sorry, faltou. I went. Como é que é o passado de win? I winned? No, it's irregular. Não lembro também. I won. Won. Was the best, third best in my class. I was a small child, but when I was 10 years old, I grow. Yeah, what's the past of grow? É irregular também? Irregular. Também não lembro. Grew. I grew. I feel something. When quando eu fiz. É o verbo to be mesmo. Was? When I was. Quando eu tinha, né? Um verbinho aqui. Aí é o go, né? Yeah. Só que é no passado. Yes. Nossa, eu não lembro nada. I went. I went to the United States. Exchange program. Interessante. Isso é conhecer. Cadê? Não é conhecer. Conhecer. Conhecer pessoas não é know, né? O verbo to know é conhecer alguma coisa. Eu conheço a verdade, I know the truth, é assim, conhecer no sentido de ter conhecimento. De conhecer uma pessoa pela primeira vez não é o verbo know, é o verbo meet, encontrar. É o de encontrar. É. O meet que também não é. Infelizmente não é regular. Unfortunately, it's irregular. Meet. Mas esse é fácil, é só tirar uma letrinha. Então é só meet.
No presente é meet, com 2 Es, no passado é met, com um E só. Met. When I met. When I come back, só que tem que ser no come back. Esse eu não faço ideia como eu coloco no passado essa Came expressão. back. Came back. Né? Come back, Brasil. Aí. Esse aí já é o de estudar? Esse eu comecei a universidade. Então é I became. Não, become? Não, become não é começar. Começar é esse aqui, begin. Began. What's the I past? began, né? Began. I began. Aí. Então agora é estudar. Então estude, Uhum. é studied, né? Esse é regular, finalmente. Só a única coisa é o Y, né? O que acontece com o Y aí? Vira id, né? IED. I studied history. Studied. Eu não estava muito feliz com o meu curso de história. Deixa eu pensar aqui. I, I not. I'm not é presente. Como é que fica no passado? Ah, I do not happy. Não. I do. É o verbo, o passado do verbo to be. Você já usou aqui, ó. I was 10 years, 6 years old. I was born. O passado do Então verbo é to be. I was not. I was not. Ou I wasn't. I wasn't happy my star course and vou ver se eu ganho. Aí prestei. É o verbo take. Para provas, exames, geralmente você usa take, fazer uma prova. Como é que é o passado de É, take? é took Took. com dois Os. Yes. I took. Eu mudei de curso, porque I wasn't happy with my history course, so I took the FUVEST again, e eu mudei de curso, mudei de área. Changed. É regular? Regular, so changed. Agora é estudar, né? Uhum, Studied, né? uhum. English and French. Eu me tornei, né? Eu virei professora de inglês. Tá, esse daí. Não sei. Eu become. Become? Uhum. In the past, Mas é become porque o become, o becomes, que que significa? become significa tornar-se alguma coisa. Lula became president. O Lula Tá, will become president next year. tá. Então é isso mesmo. I became, né? Became, como come vira came, become vira became. Tá. 18 and aí é o work, né? Então, cadê o work? Tá ali. I work it. Também poderia ser teach. Como é que é o passado de teach? Ensinar. It não é. É teaching, né? Não, não é, Não? não. It's irregular. É, Ouch. Was there. That's 2 years. I go. Aí é go, né? Pode ser o Ou go de novo. Como é que é o passado de go? eu já usei, esqueci. I go.
Go. Não lembro. Aqui, ó. Went. Eu lembrei You que eu já tinha went. usado, mas não Eu poderia ser também, eu me mudei para a Europa. I moved to Europe. moved. Eu vi muitos países. See é saw, né? I saw many countries. Aí. E aí eu fiquei apaixonada pela Europa. Yes. Ai, Pus ali? Ah, pus sim. Cair de amores. É o verbo fall in love. Cair de amores. então é fall no passado. É fell? Fell, very good. I fell and... Ai, aqui é o lived, né? And lived in London for 2 years. Very good. Precisamos fazer uma revisão dos verbos, né? Dos verbos irregulares. Okay. Any questions here? Do you understand everything? Yes, you remember some verbs? Está começando a esquentar o motor? It's warming up a little bit. Menos. Okay. So let's review the irregular verbs, okay? Recapitulate. Here. Mas teve uma coisa boa, vou falar em português que é muita coisa, para ser rápido. Que eu fiz bastante reunião em inglês, né? E com americanos. E assim, mesmo não tendo entendido tudo, mas eu não senti uma grande variação de vocabulário eles usando. Eles usam muito os mesmos verbos, as mesmas palavras. E principalmente frases curtas, né? Aquelas frases prontas mesmo, né? Que às vezes você vê nos vídeos, 5.000 frases prontas. Eles usam bastante, né? Para se comunicar. Pelo menos isso tem de americano, né? Isso, o inglês funciona, a base do inglês é muito essas frases prontas. Eles usam muito essas frases prontas. E eu acho que eu aprendi inglês assim também, memorizando, reconhecendo essas frases e aos poucos indo aprendendo a usá-las. Mais do que aprender gramática ou aprender vocabulário, foi aprender essas frases. A frase que você usa no café. Are you ready to order? How much is this? Would you like some coffee? Todas as frases prontas que a gente usa nas diversas situações do dia a dia ajudam muito a gente a desenvolver o inglês. E no seu caso, essas frases prontas de situações de escritório, da tua área, é a mesma história. Tudo bem, não é num café, não é num restaurante, não é na agência de turismo, não é no hotel, nessas, mas o vocabulário que você precisa para as suas reuniões. Eles são muito repetitivos, eles vão aparecer muito, né? Isso é ótimo do inglês, ajuda muito. Eu senti que eles conversam, né? Eu não sei também se ele estava tentando falar fácil para nós entendermos, né? Mas vou dar um exemplo chulo, né? Mas é como se ele falasse, é, eu faço isso, e aí eu faço isso, e aí eu faço isso, e aí eu faço isso, meio repetitivo. Sim. Eles falam assim mesmo? Eu não sei se o cara, eu não sei, tem várias possibilidades aí, várias Uhum. hipóteses. Uma é a tua área, então você reconhece muito bem o que ele está falando, porque a tua área Ah, você está habituado com o vocabulário dessa área. Segunda opção, o cara, apesar de ser americano, ele tem uma consciência que não é presente em muitos americanos de falar um pouco mais devagar, porque ele sabe que tem estrangeiros no meeting. Talvez não são muitos americanos que têm esse bom senso, mas pode ter acontecido com esses caras que já estão habituados a isso, né? Então ele pode ter facilitado sim. E isso ajuda muito. No dia a dia, você falar com um americano que não está nem aí se você é estrangeiro ou não, é mais difícil, né? E não é na tua área, pode ser qualquer coisa. Daí realmente, daí você está jogado no mundo, né? Você, enfim, tem que ter um conhecimento da língua aí, né? Que é a experiência de quando você assiste uma série ou um filme em inglês. Como é que é para você quando você assiste uma série ou um filme em inglês? Você tem essa mesma sensação de entender assim do que se trata, o que está acontecendo, ou você fica completamente perdido? Sem legenda, eu digo, né? Sem legenda em depende do português. contexto. Depende do É, contexto, né? exatamente, é isso. Então, assim, vai ter contextos que vão ser mais difíceis, vai ter uma série de vocabulários que você não conhece, vai ter outras áreas que você já conhece o vocabulário, e assim a gente vai crescendo, vai desenvolvendo esse conhecimento, né, a partir dessas coisas. É isso aí.
Mas que bom, that's good news. Boa notícia, Alexandre. Ok, Não, e eu vi então. também que Uhum, mesmo quem entende, né, de inglês aqui tem dificuldade, porque nem teve algumas reuniões que eu fiz que a gente estava presencial aqui e com eles em vídeo, né? aham, E mesmo quem teoricamente é fluente em inglês trava muito para falar, né? Entende tudo, mas trava muito para falar. sim, Até sim. Fala. o É, ainda mais em ambiente de negócio, que você fica nervoso, porque afinal, né, você é o especialista nessa área, você não quer parecer uma pessoa que não tem competência. E quando a gente não domina a língua, a gente tem a impressão que a gente passa uma falta de credibilidade, uma falta de competência. Não necessariamente seja verdade, mas é essa a impressão que a gente, como falante, tem. Eu sei disso, porque eu estou aprendendo alemão. Eu, às vezes, saio na rua e falo, gente, eu tenho vontade de falar para o alemão, desculpa, eu não sou burra, eu só não falo alemão, porque a gente tem a impressão de incompetência, de burrice, né? Quando a gente não domina a língua. Então fica nervoso, porque afinal você está no ambiente de trabalho, você não pode mostrar esse tipo de fraqueza. Tudo isso são percepções que a gente tem, não é necessariamente, não corresponde necessariamente à realidade. Por outro lado, as Uhum. pessoas sabem que você não é americano, que você pode ter uma dificuldade no inglês, mas isso não quer dizer que você não conheça a sua área, etc, etc. Mas a gente tem essa questão psicológica, né? Essa insegurança. Se eu não falo bem a língua, o outro vai pensar que eu sou idiota. E isso atrapalha, né? Até a gente ganhar um pouco essa confiança de que eu posso falar devagar, e as pessoas vão entender que tem essa questão da língua e pronto, né? Mas a gente fica nervoso mesmo, não tem, acho que não tem muito como escapar disso, porque a percepção do outro é uma coisa muito importante para a gente, né? A gente quer passar a melhor percepção possível. E é impossível passar a melhor percepção possível numa língua que você não domina ainda, é um processo. Estou no meio do processo, não estou lá no final, não sou fluente ainda. Então, paciência, é isso. A gente tem que aceitar essa nossa limitação e viver com ela e aos poucos ir desenvolvendo. Não tem como. Essa ansiedade não ajuda, só atrapalha. Só deixa a gente nervoso, e daí, nervoso, a gente produz pior. Quando a gente está tranquilo, a gente produz melhor. Né? Então, a gente tem que se acostumar, que é um processo, e é isso aí, vou indo, nos caminhando. Eu tô falando isso para mim também, porque é isso que eu passo no alemão. Então, aos poucos, eu Sim, estou me consciente. E quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente, mesmo uma evolução não muito grande, já traz uma confiança que já melhora muito o nosso desempenho na oralidade. Isso é muito legal. O emocional tem um impacto enorme na nossa produção da língua estrangeira. O emocional. Eu me senti um pouco confiante naquilo, eu já fico melhor no inglês. Eu percebo isso com o meu alemão. Não é que eu fiz enormes avanços no meu alemão, mas os pequenos avanços que eu fiz, eu já ganhei muita confiança. Daí já melhor, já falo muito melhor. Né? Então é isso. Para as reuniões que você tiver que apresentar, no começo, sei lá, não sei se você apresenta em inglês. Você tem essa oportunidade de apresentar alguma coisa em inglês? eu apresentei uma vez, mais ou menos meia hora. Só que aí, claro que eu Uau! fiz a minha lição de casa, né? É isso Então, aí que eu ia assim, falar. Né? como eu montei a apresentação, então eu tenho duas telas aqui. Então, eu já deixei uma em português, uma em inglês. Algumas palavras que eu já tinha mais dificuldade, eu já deixei escrito aqui, né? Mas, É isso aí. mas a interação deles deu para entender, assim, o que eles perguntavam, né? É, que eles perguntaram, né? Ah, mas e tal lei aqui é assim, aí no Brasil, como que é? Eu falei, não, é assim também, é a mesma lei, é Uhum, a mesma uhum, coisa, né? uhum. E, mas não fugiu muito, né? Então é o contexto, né? Como a senhora falou, o, o assunto não fugiu muito, então acho que deu para entender. Mas eu É isso. fico, Mas o que eu, você chamou de lição de casa é isso mesmo. Se você tem que apresentar em inglês em algum momento, é se preparar. Nesse momento do teu processo do inglês, não adianta ser de improviso, você sabe disso. Uhum, Então tem que fazer a lição de casa, tem que preparar, tem que as palavras que você tem mais dificuldade de escrever como se pronuncia, escrever enfim, você sabe o que você precisa na hora que você está montando a apresentação, como você falou, monta duas telas, blá blá blá. Você sabe o que você precisa e precisa praticar. Apresenta para a esposa, apresenta para o cachorro, apresenta para a mãe, apresenta para o espelho, pratica algumas vezes antes de apresentar na situação real. Tem outra solução. E daí você se sente muito mais confiante e a tua produção fica melhor. Né? É isso aí. E você aprende muito com essa experiência também. Esses 30 minutos que sim. você aprendeu em inglês devem ter sido ótimos para o teu inglês. Todo esse processo de preparo. Então, Mas por incrível que pareça, para mim, é lógico que falar é o objetivo principal que você precisa, né? Mas na minha cabeça, ter destravado mais a questão de, às vezes, pegar um texto em inglês e já desistir é o mais importante, porque para mim, mesmo que eu não falasse nada, mas se eu entender tudo, eu acho que adianta muito, principalmente profissionalmente. Porque pouquíssimas vezes, nesse tipo de trabalho nosso, a gente interage mesmo, né?
Agora, documentação tem muito, né? Então, lógico que tem outras pessoas, né? Por exemplo, que a gente vê na novela aí. Se o cara trabalha num hotel fora, lógico, ele vai ter que falar inglês o tempo Não tem inteiro, né? jeito, não tem jeito. É. Mas pro nosso Mas, de nível todo aqui, modo, mesmo trabalhando num hotel lá fora, não é tanto inglês que você tem que falar, você tem que saber o inglês de hotel. Tem que saber essas 20, 30, 40, 50 frases que você vai usar com o cliente, né? Então, de novo, é a mesma coisa, e desenvolvendo aos poucos. Mas é isso aí, né? Mas que legal. E aí eu concordo com você, a escuta, desenvolver a escuta, você entender o que os caras estão falando, já te. Eu sempre faço uma comparação com quem é surdo, né? Eu tinha um tio-avô que ele ficou com a idade, ele foi perdendo a audição. E ele ficava muito fora das conversas, das reuniões. Ele sabia que o tio Pascoal estava olhando para cima, ele não participava, porque ele não ouvia, ele não conseguia entender o que a gente estava falando. E eu me sinto um pouco assim quando eu não domino a língua, quando eu entendo, eu me sinto marginal, fora. Eu estou fora daquele grupo, eu não estou inserida no grupo. Quando você começa a entender, pelo menos, mesmo que você não fale, você já está inserido no grupo, você já faz parte. Você entende, você consegue participar, você não se sente tão fora. E daí a fala você vai desenvolvendo, e vai praticando, e vai se preparando, e vai fazendo lição de casa, e blá, blá, blá. E isso, cada uma dessas experiências, dessas oportunidades de falar em inglês, te avançam um pouco a tua fala. Porque a gente só aprende a falar falando. Tem que falar para melhorar a fala, não tem jeito. Você não vai aprender a falar só ouvindo. Tem que falar, tem que botar a cara para bater, tem que falar errado, tem que passar vergonha, tem que passar papel de bobo, ficar bravo de ter usado o verbo errado. Tudo isso faz parte. Você só aprende a falar falando, errando, corrigindo, melhorando. É só assim. Então, é isso aí. Very good. Ok, então vamos lá. Our recapitulation, review of irregular verbs. Eu acho que você precisa, né, Alexandre? I think you need it. grow. And ok. Aqui é para ajudar um pouco a decorar os verbos irregulares, não ficar decorando cada um é um, como é que eu vou decorar esse monte de verbos e tal? Muitos deles podem ser agrupados em verbos que fazem o passado de forma parecida ou de forma idêntica. E daí isso já ajuda. A gente já viu esse slide juntos? Acho que não, né? Esse aí eu não tinha visto. Esse aqui eu compartilhei nesse período que você não estava vindo, a gente trabalhou bastante com esse slide para ir decorando certos verbos no passado, né? Então, vamos ver se você entende como funciona isso aqui, né? Aqui, por exemplo, o grow foi um que a gente viu no meu texto. Como é que é o passado de grow, se a gente for olhar essa... É grow, Grew, né? Aí grew. tem... esse aqui eu prefiro, melhor esse. Aqui já está Ah, muito tá. complexo, aqui tem muita coisa. Esse aqui é para um grupo mais avançado, esse aqui que é para vocês. Ok. Então, grow, passado, grew. Grew. E todos esses outros são iguais. Então, sabendo disso, como é que fica o passado de know? New, Knew, throw, throw, frio, como fala? threw. Through, E agora, mesmo esses aqui que não têm um infinitivo parecido, que são diferentes, também fazem o passado assim. Então, por exemplo, fly, flow, flew. flew. E Não, draw, que é desenhar, é drew. drew. Ah, Então, todos peguei. esses 5 verbos fazem com EW o passado. Grew, knew, threw, flew, drew. São todos iguais. O drew fica D-R-E-W. Yes. Tá. O fly fica É com E, é tira o Y e coloca o EW também. yes, flew. Flew. Parece francês, né? Flew. Yeah, yeah. I flew to Brazil last month. I flew last month. Flew. E essa segunda coluna, como é que é o passado desses verbos aqui? Fica igual? Fica igual, então não muda. Put, put, cut, cut, hit, hit, shut, shut, let, bat, bat. O único aqui, o read. Por que eu coloquei um asterisco no read? Não sei se você lembra. Qual que é a questão do read no passado? Não lembro. Ele escreve igual no passado, como todos os outros dessa coluna. Read. Passado é assim também. Só que a pronúncia muda. Fica Red. read. Então, I read many books no presente. Yesterday, I read a book. Mas Nossa, escreve igual. essa regrinha very difficult, né? É chatinha.
né? Speak. Então, antes da gente passar para as próximas colunas, vamos fazer algumas frases com esses verbos dessa coluna sobre a sua vida, coisas que você fez recentemente, nesse mês, essa semana, sei lá, que você possa fazer frases com esses verbos da primeira e da segunda coluna. Da primeira. hum, O throw é o quê? Atirar uma bola. Atirar. Throw. Draw. Nossa, com esse está difícil, né? No conhecer. Por exemplo, where did you grow up? Onde você passou a infância? Where did you grow up? Grow Ah, up? tá. Né? Que eu estava pensando em frases desses últimos tempos, não de Pode ser sempre. também, pode ser no passado distante, pode ser. Não. I, I grew, I grew, I grew up. I grew up in São Paulo, assim. Uhum. Ok. Ah, se conhecer é de saber, né? É, Aí, aí, por exemplo, eu não sei, eu te conto uma informação nova. Nossa, o Lula vai ser um presidente maravilhoso, ele vai cuidar da economia, vai ser uma maravilha. Daí você fala, nossa, eu não sabia disso, por exemplo. Como é que fica isso em inglês? Ou eu já sabia, né, vamos deixar negativa para depois. Eu já sabia disso, eu já sabia que o Lula ia ser incrível. Aí, aí, eu já sabia. eu sabia, mesmo sem o já. Eu sabia. Eu sabia só. I É, knew, I knew that. I knew that. Ah, tá. I knew that. Where did you fly the last time that you took an airplane? Where did you fly? I, I flew to Rio de Janeiro. Okay. When did you fly to Rio? Ah, deixa eu pensar. 2 weeks ago. Okay. To Rio 2 weeks ago. Okay. E a segunda coluna? But read. Esse read é de leitura, né? Yes, read a book, read a letter. I read a book last week. Muda a pronúncia. I read a book Yeah, last week. read a book. Lembra que a pronúncia muda. Oops. What book did you read last week? Ah, na verdade, eu não terminei semana passada, né? Eu só fiz a frase só. Okay. Eu nem lembro. Eu terminei um da empresa. So it was a business book. It was a book on business. É mais ou menos. Ele chama Os 5 Grandes Desafios das Equipes. Mas Okay. Okay. I read a. Okay. é um nome meio grande. Is it a Brazilian book or is it American? Eu acho que é tradução. Oh, it's a translation. Okay. Porque são aqueles livros que já venderam milhões no mundo, né? Os americanos adoram esses livros são super úteis, eu acho. Esses livros ajudam pra caramba. Yeah, they're very good. Best-sellers. Bestsellers, yeah. Eles são muito estruturados, né? Os americanos adoram assim, dar 5 passos para você melhorar suas conversas com o chefe. Aí você aprende os 5 passos. E são úteis, são coisas comportamentais, mas são bem legais. Eu gosto desses livros também. Acho que ajudam But pra caramba. you... Eu adoro aquele. Como é que chama aquele? The Seven. Do Stephen Covey. As pessoas. As 7 formas de você ser mais eficiente. The Seven, não sei o quê, Highly Efficient É. People, esse mesmo, do Stephen Covey. Esse é bárbaro. Nossa, muda a vida das pessoas.
But Yeah. you know, deixa eu ver se eu tô falando certo. You know teacher Clovis de Barros? Yes, the philosopher, right? Yes, yes. And you escutar Você esqueci, está fazendo uma escutar pergunta, né? Para fazer pergunta no passado, você começa com did. Did you escutou o quê? Uma palestra? Um podcast? é o que ele fala, né, sobre esse tema. Ah, se eu já escutei alguma vez, né? É, Did you did you hear his did you ideas hear his about ideas about this this? topic? Yes. Did you hear his ideas? Ideas? Como que fala ideas? Ideas. Ideas about this topic. This topic, what do you mean? Efficiency in professional life? Efficiency or List business? 10 forms about anything. 10 ways Is to 10 blah, blah, ways. blah. Yeah, okay. É, No, I never heard. Daí o verbo hear, no passado é heard. I never heard his ideas. he's very critical about these lists. Yeah, why? Yeah. He, ele não acredita, né? Ele He fala que é doesn't meio believe. He doesn't believe believe in this in list this methodology. methodology in these ways. Muita gente não gosta methodology. Muita gente não gosta dessa coisa comportamental. Eu, particularmente, eu acho super útil. Acho prático, rápido, fácil de aprender e melhora a vida das pessoas. Pronto. Para mim, É que that's my experience. ele faz uma análise filosófica mesmo, né? Então, Of por course. exemplo, eu assisti uma semana passada que ele foi dar uma entrevista, né, num programa. Aí ele estava falando do copo meio cheio e do copo meio vazio. Uhum. Aí, filosoficamente, né, resumindo, se você vê o copo meio cheio, você não vai atrás do que está meio vazio. Essa seria a Sim. ideia básica dele. Aham. Mas é engraçado ver ele falando. Não, é Very verdade. funny. Não, e psicólogos freudianos, pessoas que acham que você precisa fazer 10, 15, 20 anos de terapia para resolver os problemas, claro que não gostam do comportamental, que fala assim, não, escuta, ó, você faz isso, já vai melhorar um pouco. Né? Claro que eles acham que é superficial, que na verdade não tem um efeito verdadeiro sobre a pessoa, que a pessoa pode estar simplesmente aplicando certas técnicas hipocritamente, não está de verdade transformado. Talvez seja verdade tudo isso, mas o que eu vivenciei de ver nas pessoas que pequenas dicas, né, tips, técnicas, mudam e mudam profundamente, sim. Não é que muda só superficialmente. Claro, se a pessoa quiser só... A pessoa pode continuar um FDP para sempre e só aplicar a técnica que ele leu no livro, engana as pessoas. Pode acontecer também. Pode acontecer com algumas pessoas isso. Mas eu acho que, de modo geral, a pessoa começa a agir de forma diferente, ela se transforma. Pelo menos é isso que eu tenho observado. Talvez não em todos os casos, mas em muitos casos, sim. Então, eu acho que o comportamental e o mais profundo, freudiano, filosófico, podem se complementar, eles não são ser exclusivos, entendeu? Eu sou freudiano, então eu acho tudo aquilo uma bobagem. Não, eu sou comportamental, eu acho os caras do Freud muito chatos. Os dois são coisas que aumentam o nosso conhecimento do comportamento humano, né, do ser humano, e os dois se complementam, ajudam. Why not? Enfim. Mas eu conheço o Cláudio de Barros, sim. Yes. All right. So... Então, um verbo aqui dessa segunda coluna. Alguma coisa que aconteceu com você no passado. Você já fez com read, né? I read a book last week. O que mais? Cut, cortar, put, hit, bater. Por exemplo, put é colocar, certo? Yeah. Eu falar, eu coloquei a garrafa em cima da mesa. Então, I was put. Não, é só para fazer o passado, você só coloca o verbo no passado. Não precisa do was. I put. I did. Tudo isso é passado.
worked, né? Para fazer uma frase no passado, você pega o verbo que você quer usar e coloca na forma do passado. E Mas aí se eu pronto. vou falar, eu coloquei a garrafa em cima da mesa. I put a The bottle the bottle, at the table, on the table. on the table. Mas aí Uhum. como que eu sei que é passado e que é presente? Essa lista de verbos pode causar alguma confusão. Geralmente não causa, porque Pelo geralmente contexto. você tem o contexto, é, tem uma diferençazinha do presente para o passado, mesmo nessa coluna. Se for terceira pessoa do singular, he, she ou it, no presente, o que que tem? Qual que é a diferença do passado? No presente tem um S. Então, ele coloca a garrafa todos os dias, que seria o presente, he puts. Lembra desse S da terceira pessoa do singular no presente? Uhum. Então, isso ajuda também. Se você estiver falando de uma outra pessoa, né? Daí tem esse S, daí já diferencia o presente do passado. He puts. Ele coloca as roupas dele na cadeira toda noite, por exemplo. He puts his clothes on the chair every night. Presente. Se eu quiser fazer essa frase no passado, como é que ficaria? Ontem à noite ele colocou. Last night, Uhum. last night he puts. E put, daí não tem o S, porque o S só Desculpa. existe no presente. É, He put his night, clothes on the chair. Yeah. tá. Então, algumas coisas ajudam. O contexto ajuda, o S na terceira pessoa só no presente ajuda. Às Mas vezes só, pode criar só ela confusão. não daria para saber. Só ele sozinho, o verbo sozinho, você não sabe se é presente ou passado. Eles são iguais. Ok. Próxima coluna. Do Verbos que speak. geralmente têm EA viram O no passado. Então, por exemplo, qual é o passado de speak? Spoke, Spoke. Break. tá, trocou a broke. Broke. Choose. Tira um O? Chose. Muda a Wake. pronúncia ou não? Muda. Chose, Choose. Chose. chose, wake, walk, Woke. E wake, wear também wore, mas só war, muda a pronúncia aqui, fica não o fechadinho fica aberto. Wore. war, Os outros é tudo o fechadinho, né? Spoke. Spoke, broke, chose, woke, tudo o fechado. Where fica wore, é um o aberto. war. Do you understand these verbs? Spake, broke, chose, wake and Wake up. I wake up every morning at 7 o'clock. wake up é acordar, mas só wake é o quê? Também. Você É pode acordar acordar também? outra pessoa. I woke my brother. Pode ser wake Ah. ou wake up. É bem parecido. Quase a mesma coisa. Choose é de escolha, Yes. break é de Break a leg. I broke my leg yesterday when I fell from my bicycle. I broke my leg, é de quebrar mesmo? Yes. E speak é de falar. Wear é de alguma coisa de. Vestir. Vestir. What did É, you wear to the meeting yesterday? Oh, I wore a white shirt. What did you wear? You wore a white shirt. ok. Yeah. So Alexandre, why did you choose to study English? Why not French, Japanese, Chinese? Why did you choose English? I choose I choose I chose. I chose study English because is is uh is uh is a very or a most, né? A most It's the most important.
the most important language? In the yeah, world? in the world, yeah. Or for work in. Na verdade, eu tinha pensado em português a mais usada, né? Mas não consegui Ah, falar. okay, the most used, Used. The yeah, or most the used most used language in the world. the world. Very good, very good. É melhor, most used, most important, daí dá juízo de valor. É. Yeah. Okay, any questions here for these three different columns? No? Column 1, 2, and 3, okay. So column 4, qual que é o passado de write? Wrote. Yeah, Assim que fala. wrote. Ride, Road? road. Tô falando por causa da regra, porque o ride eu não lembrava, não. O Drive. drive e o drove. Então ajuda, né? Colocar nesses grupinhos ajuda a gente a Ajuda. Ride? What's ride a ride? bicycle, ride a horse. Montar? Andar a cavalo, andar de bicicleta, de motocicleta. Yeah. So, did you ride a horse on your last vacations? No, but I rode a horse when I was a child. A child. Okay. How many emails did you write yesterday? Yesterday, I wrote a very lot of emails. Many emails. Many emails. Many. Okay. Did you drive your car yesterday? I drove. Pode falar assim? I drove. I drove só? yes, yeah. Se for uma resposta curta, você geralmente fala yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Oh, yes, I drove my car yesterday. Yeah. I drove my car yesterday. Yes. Agora, a próxima coluna é bem importante, que é essa que termina. Então, muitos verbos que terminam com essa terminação aqui, que a pronúncia é fácil. A pronúncia é ought. Tem muita letra, só que a pronúncia é só isso aqui. Ought. Ought. Então, think, thought, buy, bought. Como é que fica bring? Bought? Brought. Tem que colocar o R. Tem que o R junto também. Vai o R junto. Porque buy é bought, né? Buy, bought. You bring, brought. E fight é fought? Thought. Depois esses dois aqui embaixo, eles são iguais também, mas em vez do O é A, mas a pronúncia é igual. Então, teach, que a gente usou no exercício, é taught. Taught. A pronúncia fica igual. Igual, You catch a caught. Eu peguei, I caught the ball. Caught, taught, fought, bring. O que é bring? Trazer. Oi? Trazer. So, for example, did you bring your book? Did you bring your book to the office? Você trouxe. You bring your book to the office. I brought the book. Yeah. I brought, né? I brought the book. Did you buy your Christmas presents? I bought many Christmas presents. Yes, okay. Yeah. Did you think, você pensou, did you think that Bolsonaro would win the elections? Não, vou mudar a pergunta. Who did you think would win the elections? I thought Bolsonaro wins the election. Okay, but Lula won. So you were wrong. Yeah. O wins fica assim mesmo, né? Win, I thought that Bolsonaro would win. Você usaria. Eu achei que o Bolsonaro ganharia, né? Tem que usar o condicional. Would win.
Mas isso a so gente não viu ainda. E a última coluna que também é super importante é essa dos verbos que tem um i e esse i no passado vira a. Também tem vários verbos nesse grupo. Então, como é que fica o passado de drink? drunk, Com a, drank. drink. Ring, Rang, rang. Sink, sank, begin, began, sing, sang, swim, swam, swam. swam. What is sink? You know the Titanic, the big ship, the Titanic? The Yes. Titanic sank in the ocean after it hit an iceberg. It hit an iceberg and then it sank in the ocean. Yes. Any questions about these verbs? No. Ok. Depois aqui embaixo, bom, daí tem sleep e keep, que fica slept, I kept. Say, pay, I said, I paid. E spend, que a gente viu no exercício também, que é passar, né? I spent. Ou enviar e-mails no passado, I sent. Né? Então, esses grupinhos ajudam um pouco, pelo menos a gente vê algumas semelhanças entre os verbos e a gente sempre decora o grupo, não precisa decorar cada verbo individualmente, né? Espero que te ajude um pouco. Mas não estão todos aqui, né? Os irregulares? Não. Esses são os que dá para agrupar. Agora, tem Tá. outros verbos que não se agrupam, cada um é de um jeito, que estão aqui embaixo, que são também comuns à língua. E esses são verbos bem comuns, mas eles não têm outros verbos que são parecidos. Então, cada um tem a sua cara. A não ser aqui, tem dois aqui, become e come, que ficam iguais no passado. Became e came, que eu coloquei em azul, também diria que é um mini grupinho. Stand e understand, fica stood e understood, também um mini grupinho. E o resto, cada um é de um jeito. Meet, met, feel, felt, find, found. Daí tem que decorar mesmo. Daí esses daqui, cada um é de um jeito. Go, went, que é muito comum. See, saw, né? Mas nesses slides estão todos. Não. Todos os verbos da língua inglesa? Não. Os irregulares? Não, aqui Não. estão verbos muito comuns. Verbos que aparecem Tá. muito no dia a dia. Tem muitos. Se você pega qualquer livro de inglês, você olha nas últimas páginas, tem 3, 4 páginas de tabela de verbos irregulares. Tem muito verbo irregular em inglês. Mas esses aqui Então são a os que a gente só gente usa. aprende os mais comuns. Esses são os mais comuns que a gente precisa para poder se comunicar nas situações de dia a dia, né? Depois os outros são mais raros, enfim, não aparecem tanto, e a gente vai aprendendo mais devagarzinho, mais aos poucos, à medida que eles aparecem. Mas esses aqui são muito, muito importantes para a nossa comunicação, são verbos muito comuns, né? Ok, any questions? No? Tá bom. Então é isso, Alexandre. Isso aqui era só uma recapitulação. Para a gente poder fazer o passado, é muito importante a gente saber essa tabela. Isso é aos poucos, mas tudo bem. A gente também tem que estudar um pouco, o Duolingo ajuda, esse tipo de tabela ajuda. Cada estratégia diferente ajuda um pouco e a gente vai construindo assim. E usar, né? Usar. Quando vai fazer frase no passado, tentar lembrar. Porque é mais confortável colocar no presente mesmo, porque daí você não precisa se preocupar com isso, né? E é o que muita gente faz, né? Tá falando do passado, usa o verbo no presente, fica um pouco Tarzan, né? Me Tarzan e o Jane, mas se comunica, não tem problema. Mas se a gente quer melhorar, se a gente quer avançar o nosso inglês, a gente precisa começar a estruturar melhor as nossas frases. Então, enfim, não necessariamente na hora de uma reunião, mas quando você está falando com as pessoas ou em sala de aula, se esforçar para lembrar, se não lembrar, eu relembro, vou corrigindo e assim também vai avançando, né? Mas a nossa tendência no começo, quando a gente está aprendendo inglês, é colocar tudo no presente mesmo e deixar quieto, não precisa se preocupar com isso. Mas agora chegou o momento de a gente começar a se preocupar com isso e ir melhorando nesse aspecto, né? Ok. Any questions? Any comments? No. Ok. The class will return in 12 January. Yes. Correct. Okay. So have a great holiday, have a great Christmas. Thank you. You And too. tudo de bom, very positive energies to you and your family. And Thank you. I'll see you next year, Alexandre.
thank you. Thank you for this year. Thank you for pelas aulas. Obrigado. Thank you. Thank you for coming. Thank you for your dedication. And continuamos. Tamo junto. Let's go. Bye. Okay. Bye-bye.